Vamos entender a predestinação no Salmo 139? Mas antes, eu quero fazer aqui algumas explicações acerca da predestinação. A Igreja Adventista, ela acredita em predestinação em termos bíblicos, assim como a Bíblia ensina, sem jogar ideias para cima do texto bíblico, mas deixando a Bíblia nos dizer o que é a predestinação. Predestinação é Deus se destinando primeiro a uns para alcançar outros, ou então Deus sonhando com um fim, um futuro bonito para os seus filhos, só sonhando e dando todas as condições, fazendo de tudo para que aquilo acabe dando certo, mas respeitando a vontade das pessoas. Se elas não quiserem a salvação, Deus não as obriga. Esse é um ponto importante. Deus muitas vezes nos obriga a fazermos algumas missões. Deus muitas vezes, ele quer impor a vontade dele sobre a nossa vida, mas quando isso nós já entregamos a nossa vida para ele antes. Mas Deus não nos obriga a nos salvarmos, assim como ele não nos obriga a nos perdermos. Assim funciona com muitos assuntos. Nós cremos, a Igreja Adventista crê em arrebatamento, crê em dom de línguas, crê em inferno de fogo, mas cada uma dessas coisas ela crê de uma maneira bíblica, porque a própria Bíblia traz todos esses assuntos. A gente não joga ideia para cima da Bíblia, mas a gente deixa a Bíblia nos ensinar verdadeiramente como funciona cada um desses temas. Existe uma tensão dentro do assunto predestinação entre os arminianos e os calvinistas. E a Igreja Adventista se coloca numa posição arminiana. Predestinação, na visão calvinista, é determinismo, fatalismo. Deus obriga as pessoas a se salvarem ou obriga as pessoas a se perderem. O problema da predestinação calvinista é que a onisciência de Deus é causativa. O fato de Deus saber as coisas é que ele causa as coisas. Uma mãe que tem uma bebê, ela já passou pela experiência da juventude, da adolescência, e ela sabe como aconselhar a sua filha. Que culpa essa mãe tem de dizer para sua filha qual é o melhor caminho, ou muitas vezes de conduzir a sua filha no melhor caminho? Se ela já tem essa experiência, essa bagagem na vida dela, é lógico, é óbvio que ela vai querer conduzir a filha por um caminho melhor que ela própria já não conseguiu passar por experiência, né? Então, na visão calvinista, nós vemos o seguinte: nada me fará estar no céu se Deus me predestinou para a perdição. Ou então, nada me fará estar fora do céu se Deus me predestinou para a salvação. A gente percebe que o Deus calvinista é pior do que o próprio diabo. É uma pena você colocar Deus nessa condição e nessa posição de ditador em sentido à salvação de uma pessoa, em termos de salvação de uma pessoa. Em Ezequiel capítulo 18, versos 21 e 24, nós lemos: mas se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer tudo o que é reto e justo, certamente viverá. Não será morto, mas desviando-se o justo de sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, nele morrerá. Então Deus fala aqui em Ezequiel capítulo 18 que quem era perverso, mas se converteu, agora Deus vai salvar. Mas quem era uma pessoa convertida, mas se transviou, Deus vai fazer essa pessoa se perder, né? Deus vai dar para ela a perdição. Então existe sim como nós mudarmos de posição e de status, como pessoas justas, corretas e pecadores rebeldes. Aí a gente chega no Salmo 139. O Salmo 139, a parte crítica dele
é a parte que envolve a onisciência de Deus como sendo causativa. É isso que eles pensam, os calvinistas pensam. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces. E agora, o texto aqui vai tratar, o autor vai tratar desse ponto. Como é profunda a mente de Deus. Mesmo quando as coisas não existiam, ele já sabia como as coisas seriam. Mesmo que eu ainda não tenha falado, ele já sabia o que eu iria falar. É só isso. E o texto trata toda essa questão de antes de eu existir, Deus já sabia como eu seria. Só isso. E é bem assim mesmo. Nada do que acontece nesse mundo é uma surpresa para Deus. Deus já sabe de tudo o que vai acontecer, porque Ele é Deus. Porque é parte da natureza dele saber de tudo. Aí diz aqui, olha, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A gente lendo o Salmo 139 inteiro, a gente vê que é um texto belíssimo, que fala da grandiosidade da mente de Deus, da onisciência de Deus, né? E a gente vê nesse ponto aqui esse sentido de que para Deus não há dúvida como os nossos dias serão. Deus crava. Deus, se precisar, ele escreve antes, para te provar. Eu sabia que ia ser assim. Eu tinha certeza que ia ser assim. É isso que significa esse texto. Não significa que Deus escreve a tua vida e depois você vai viver a vida que Deus escreveu lá antes de você ter nascido. Não. Deus, ele sabe tanto acerca da sua vida que ele crava, ele pode até escrever, relatar tudo o que vai acontecer na sua vida, porque ele não tem dúvidas de como os seus dias serão. É só isso que trata o Salmo 139. Mas se a gente entrar para cima desse texto e de muitos outros textos que a gente tem feito vídeos aqui acerca de predestinação, se você entrar para cima desses textos com a mente calvinista, aí você deturpou o texto e você vai fazer de Deus alguém pior do que o diabo. E foi isso que o diabo tentou desde o começo, dizer que Deus era injusto. Onde já se viu Deus está fazendo aquilo com ele, né? Que eu e você possamos ler a Bíblia deixando ela nos ensinar, se esvaziando da nossa mentalidade, se esvaziando dos nossos conceitos e deixando ela trazer para nós as verdades que ela quer nos dizer, que possamos ser honestos no estudo da Bíblia.